Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves, dentro da série Instituto Gunnar Vingri, o Ministério de Jesus. Em prosseguimento nossos estudos nas Sagradas Escrituras, depois de estarmos há algum tempo considerando a trajetória de Jesus em sua última viagem para Jerusalém, nos detemos por último também no título da última semana de Jesus entre nós, antes da paixão, e agora no novo título estaremos considerando a última ceia de Jesus com seus discípulos. Essas narrativas estão em Mateus, Marcos, Lucas e João. E nós vamos estar procurando colocar os fatos em ordem cronológica a partir de Mateus capítulo 26, primeiros versos. E seguimos depois por Lucas capítulo 22, e depois João capítulo 13. Lembrando que Marcos, em seus registros, somente falam aquilo que os outros também já têm dito e que nós estaremos considerando nesses textos. Observe que vimos por último Jesus, dia após dia, se detendo no templo a ensinar o povo. À noite ia para o Monte das Oliveiras. Mas nesses ensinos, o último ensino que estudamos na ocasião anterior foi o chamado Sermão Profético, do qual discorremos largamente, considerando os capítulos 24 e 25 de Mateus e Lucas, capítulo 17 e capítulo 21. Agora entramos na última ceia, ou última Páscoa de Jesus com os seus. Já nos primeiros 2 versos, nós temos Jesus dizendo aos discípulos: e aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então observe que com essas citações já vamos colocando em ordem de tempo os fatos. Depois desses discursos todos de Jesus, agora Jesus mesmo fala: estamos a 2 dias da Páscoa. Nesse tempo, observa o verso 3, que se diz: os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo, ou seja, com engano, com dano, e o matarem. Mas diziam uns aos outros, ou consideravam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então estava nos últimos instantes de Jesus, 2 dias antes da Páscoa. E a combinação era, o mais rápido possível, terminarem com Jesus, matando antes da festa. Então, nesses 2 dias, no presente dia, ou até no máximo o dia seguinte, eles queriam estar já matando a Jesus. Observe esses fatos. Operando com este plano, nós temos Judas entrando, e cita-se a palavra aqui mesmo no verso 14, que Judas Iscariotes, diz a palavra, um dos 12, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: quem me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Judas foi ao encontro daquele plano dos principais do povo de prender a Jesus para matá-lo. Qual o preço?
30 moedas de prata. Observe que nesta sequência de fatos vai se cumprindo todas as Sagradas Escrituras, conforme vimos em Zacarias, quando aquele livro foi estudado por nós, que este foi o preço dado pela vida de Jesus. Conforme diz ali a palavra, este foi o salário do seu serviço para com o povo de Israel. E assim deu certinho, 30 moedas de prata. Lembrando que 30 ciclos de prata é o preço de servo, é a indenização de servo. Jesus estava sendo considerado servo, avaliado muito baixo, sendo ele, na verdade, o Criador, o dono de tudo. Mas mostra a nossa injustiça e a misericórdia de Deus sobre nós. Mais um pouco, vamos estar agora passando, na sequência desses fatos, para Lucas capítulo 22, de onde vamos extrair a continuidade deste assunto, na consideração daquilo que está sendo feito ou acontecendo nos momentos últimos de Jesus. Muito bem, Lucas capítulo 22. No verso que temos nesse capítulo, verso 15, é a ocasião depois de Jesus ter orientado seus discípulos para prepararem um salão, usado muitas vezes a palavra de cenáculo, onde se deveria realizar a Páscoa, e Jesus pediu para que preparassem, para que se realizasse a Páscoa. Diz as Sagradas Escrituras aqui no verso 15 que, assentado já à mesa, Jesus diz para eles, verso 15: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Observe que os minutos, as horas estão passando. Este momento aqui tudo indica que já é à tarde, indo à noite, de um dia que seria para nós quinta-feira. Mas lembrem-se agora que quinta-feira, à noite para nós, na verdade para os judeus já seria o início da sexta-feira. Então, as horas antes, quando Jesus disse que é daqui a 2 dias, então eles estavam ainda numa quinta-feira, umas poucas horas ao pôr do sol, e já entraram na sexta-feira, que é o último dia antes da Páscoa, que seria então realizada, comemorada no dia chamado sábado. Muito bem, avancemos um pouco mais. Jesus diz bem claro: desejei participar convosco esta Páscoa, antes que padeça. Então, na verdade, ao reunir-se com seus discípulos, Jesus chamando aquela reunião e o alimento com que depois vinham a se servir, como a realização da Páscoa. No que vemos que Jesus, como é o Senhor de todos os dias, ele antecipou aquele dia, declarando aquele dia já o dia da Páscoa. Observe, quando estudamos Levítico, que o dia de sábado não era precisamente só os dias de 7 em 7, o 7º dia de cada semana. Não. Sábado para Deus, e deveria ser para o povo, o dia determinado por Deus. Assim temos no 7º mês, o primeiro dia é uma solenidade que Deus decretou e deveria ser sábado. Então, todo primeiro dia do 7º mês, em qualquer dia que caísse da semana, aquele dia não era mais uma feira, era sábado. Assim, no dia 8, 7 dias depois, novamente sábado. Mas a lei colocava que no dia 10 era outra festividade,
seria sábado. Observe, dia 1º, sábado, por decreto. Dia 8, consequentemente, correndo os 7 dias seguintes. No dia 10, decreto de Deus. Dia 10 é dia solene, é sábado. E depois, de novo, dia 15, outro decreto, é sábado. Então, o sábado para Deus é o dia que ele determina, conforme o seu propósito, no que deseja realizar. Então, Jesus chamando aquele dia de sexta-feira de sábado, nas questões espirituais, no ponto de vista no realizar de Deus, era sábado. Já era o sábado. Jesus já estava comemorando a Páscoa. Observe esse particular. Continuemos mais um pouco. Aqui mesmo em Lucas, no capítulo 22. Nós não temos, em João, por exemplo, a citação do ato da ceia com pormenores, segundo aquilo que hoje temos em ritual. Tanto Mateus, como Marcos e como Lucas, quando falam do ato da ceia propriamente dito, falam muito resumidamente. Observem, portanto, em Lucas 22, verso 19. Em meio às conversas de Jesus com seus discípulos, num certo momento daquela reunião, disse assim: e tomando o pão, naturalmente Jesus, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. E logo em seguida, verso 20, semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança, no meu sangue, que é derramado por vós. Observem que Lucas, em 2 versos, falou do ato da ceia, simplesmente, poucas palavras. Este proceder nosso, já tradicional, de nos reunirmos para a Santa Ceia, observe que é Paulo quem coloca com mais palavras lá na carta que escreveu aos Coríntios, o que tem servido para nós como orientação. E a história mostra isto mesmo, que naqueles tempos primeiros dos discípulos da igreja chamada primitiva, na verdade a igreja continua, não é primitiva, é a mesma igreja que se desenvolve através dos séculos, a igreja de Jesus. Mas, naquele tempo dos apóstolos, eles comumente reuniam-se para o ato da ceia como um ritual, uma reunião solene, onde participavam de um alimento em memória do Senhor. Este pão, disse Jesus, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. E depois também a distribuição do cálice, lembrando que era a nova aliança no seu sangue. Se uma aliança houve no Sinai, que Moisés aspergiu o sangue de um animal, quando de um sacrifício e consagração da lei, consagração do povo, do concerto de Deus com o povo, concerto aquele que o povo não permaneceu fiel, agora um novo concerto é feito, mas no sangue de Cristo Jesus. Assim, o concerto do Sinai ficou velho, e agora estamos debaixo de um novo concerto, chamado Novo Testamento, uma nova aliança pelo sangue de Jesus, que fala muito mais alto do que tudo que se possa representar, porque Jesus é superior ao próprio céu, conforme se diz lá em Hebreus. E a aliança que se diz que não ensinará mais cada um ao seu companheiro, mas todos serão ensinados por Deus. Essa liberdade, cada um chegar-se diretamente a Deus. Muito bem, continuemos com mais alguns detalhes. Naturalmente, em meio à ceia, como em outras oportunidades Jesus chegou a citar, no verso 21, aqui em Lucas, também diz:
mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. Isso estava sendo colocado ali também, em meio àquele momento íntimo dos discípulos e Jesus fala da traição. Cada comentarista ou cada evangelista expõe isso de uma forma diferenciada. Em certo lugar, nós temos, por exemplo, em João, para onde podemos ir agora, João capítulo 13, é quem vai se deter na narrativa a trazer muito mais detalhes e palavras que Jesus esteve falando com os discípulos naquela última ocasião da Santa Ceia. Eu estou tratando no momento sobre a questão da traição. É no verso 18 de João 13 que temos isto dito. Jesus diz assim: não falo de todos vós, eu bem sei que os tenho escolhido, para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. É uma das formas com que Jesus também fez citação. Observe que no outro registro se vai dizer que um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, que estava reclinado no peito de Jesus, perguntou ali de pertinho para Jesus: quem é? E Jesus disse declaradamente: aquele a quem eu der um bocado de pão. Pronto, e ele falando assim, deu a Judas Iscariotes uma porção de pão. Continua as narrativas, dizendo ainda: o que tens a fazer, faze-o depressa. Outro evangelista disse que com o bocado de pão, Satanás entrou em Judas Iscariotes. E ele saiu e ninguém teve aquilo por novidade, achando que Jesus estava lhe dando uma tarefa a cumprir. Mas Pedro, João já estavam sabendo desta situação e quem era esse tal traidor. Mas voltemos um pouco. Em João capítulo 13, os 4 evangelistas, conforme já dissemos, não têm os seus registros com precisão, porque são testemunhos particulares de cada um. 2 deles são testemunhas oculares, como Mateus e João, mas 2 outros são aqueles que escrevem do que ouviram falar, Marcos e Lucas. Assim sendo, com João nós percebemos alguns detalhes. No capítulo 13, primeiro verso, diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Precisão de data. Por João, observem, já era chegada a festa, mas antes ainda da festa, confirmando que era sexta-feira, na contagem humana dos judeus do dia da semana. Mas conforme já vimos, Jesus disse que já era Páscoa. Continuemos. Aqui diz no verso 1 que Jesus sabia tudo o que ia padecer, mas não se aflige, não se irrita, não está angustiado em desespero, mas na oportunidade que está com os seus mais chegados, a expressão é essa: tendo-os amado, amou-os até ao fim. Ainda que muitas vezes nós mesmos, quando estamos irritados ou preocupados com alguma coisa, não medimos quem está ao nosso redor. Muitas vezes esposa, filhos, é que podem muitas vezes pegar as farpas das nossas preocupações, ainda que sejam amados, mas levam. Precisamos aprender com Jesus, de que ainda que tudo esteja ruindo ao redor e a angústia seja grande, que entretanto permaneçamos descansados no Senhor, nas suas providências, que todas as coisas contribuem
para o bem daqueles que amam a Deus. Está o exemplo para nós. Ainda, detalhes, verso 2, acabada a ceia. Acabada a ceia. Então mostra que houve um momento de ceiar, comumente, para depois, em alguma oportunidade, Jesus tomar o pão e o cálice e fazer este ato, este ritual que ficou para nós e é seguido até hoje. São detalhes que vão sendo colocados. Mas se Jesus chamou a Páscoa, vamos salientar. Que Páscoa? Sendo que a Páscoa, no seu ritual, tinha que ter o cordeiro morto, assado em fogo, e dele se alimentar com ervas amargas e pães asmos. Lembremos, esses são símbolos: o cordeiro, o pão e as ervas amargas. São símbolos que agora ali na mesa com Jesus, os discípulos poderiam estar vendo na realidade. O cordeiro e pão era o próprio Jesus. As ervas amargas era o momento da traição, o momento da dor, o momento da ingratidão, o momento da paixão, depois morte de Cristo Jesus. Tudo isso ali. Se os outros na Páscoa são símbolos, ali estava a exatidão. O próprio Cordeiro de Deus, que se dava por nós. Por isso que ele disse: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, que é derramado por vós na nova aliança. Então era a Páscoa. Jesus se dava à morte por nós. E já era, na contagem dos homens, não esqueçam, sexta-feira. Mas para Deus, Jesus determinou, estabeleceu, era a verdadeira Páscoa. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali estava o sacrifício da expiação dos pecados, toda a nação de Israel e, na verdade, de todo o mundo. Muito bem, continuemos. Os versos vão seguindo, trazendo narrativas em detalhes daquela última noite, daquela última reunião ali, no chamado cenáculo. Verso 3 diz: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se, depois pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Observe que Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado tudo. Ainda estava na carne, nessa natureza nossa, mas já sabia que o Pai lhe tinha dado tudo. Não o tinha nas mãos agora, mas sabia que estava firme, porque Deus lhe tinha dado. E observe que em vez de se engrandecer e de ficar numa posição inchada de orgulho, uma vaidade íntima, Jesus humilhava-se mais. Tomava posição nessa atitude de servo, colocando-se a lavar os pés dos seus discípulos, os apóstolos. Por isso que diz uma palavra: tendo recebido um reino incorruptível, esse reino e essas grandes dávidas não foram só para Jesus, foi para cada um de nós. É para nós estarmos mais quietos, mais confiantes nessa existência, sabendo que de Deus temos ricas e preciosas promessas. Mas muitas vezes parece que está disputando ainda as migalhas deste mundo, sendo que temos um reino que não pode ser abalado. Observem essas comparações da atitude de Jesus e a nossa atitude, sendo que a promessa do Pai é a mesma para Ele e nós também agora reconciliados com Ele. Tudo. Em outro lugar se diz que Deus nos deu todas as coisas
Fala para nós. Todas as coisas, a palavra de Pedro, por exemplo. Aí está. Tendo tudo, sendo o máximo, Jesus não tem coisa alguma por preciosa senão amar. E nessa expressão de amor serve aos discípulos. Vai lavar os pés. Lava o pé de um, lava o pé de outro. Todo mundo devia estar olhando assim, sem entender muito, mas era Jesus fazendo. Deixa Jesus fazer. O Jesus que sempre traz novidades admiráveis, então deixa Jesus fazer. Mas observe que a narrativa coloca bem claro para nós que chegou na hora de Pedro negativo, de forma nenhuma. Porque Pedro conhecia quem era Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Então, nessa compreensão, Pedro, não, de jeito nenhum. O Senhor lavar meus pés? Negativo. Não. Estava certo, Pedro. Ele estava certo nesse entendimento. Mas observe que Jesus coloca para ele uma palavra. Verso 7. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Mas Pedro não quer concordar com Jesus, não. Verso 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Observe que interessante. Então aquele ato tinha um significado muito sério. Não pelo lavar com água os pés de alguém, algo que Pedro depois entenderia. Agora Pedro muda tudo. Para colocar em jogo a questão de não ter parte com ele, então Pedro já muda a conversa e diz logo no verso 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, se é para ter parte contigo, pode lavar tudo. Observe que Pedro sempre é afoito, né? É como se costuma dizer entre muitos, 8 ou 80. Mas em tudo isso ele é sincero, compreendendo o Senhor e ao mesmo tempo sendo útil como um instrumento para o Senhor trazer alguns detalhes mais da riqueza de informações que tinha para dar. E Jesus então fala, verso 10, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos. Observe, vós estáis limpos. Aí nós temos, lembrando, adiantando outra citação de Jesus, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então aquele ato mostrava a intimidade e a necessidade de cada um se humilhar e ser amigo do outro, estar pronto naquilo que falta, naquilo que possa ser até pequeno, também estar ajudando uns aos outros a lavar os seus pés. É que Jesus vai falar logo em seguida, quando Jesus, depois de ter feito esse ato, voltando a vestir-se, disse, verso 13, vou ler antes o 12, depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Paremos um pouco. Aí está Jesus colocando. Cada um servia ao seu próximo. Cada um servia ao seu irmão. Não ter isto como uma humilhação diante do outro, mas em amor, não ter preconceito de servir ao próximo, de forma nenhuma. E observe que limpar os pés
Na verdade, na nossa jornada na terra, os pés sempre estão em contato com aquilo que pode ser impuro. Mas, entretanto, uns aos outros devem se ajudar nas questões pequenas da vivência neste mundo, a termos todo o nosso ser limpo, mas tragam isso para o sentido espiritual. Uns orando pelos outros, uns perdoando aos outros, em todo o sentido, para que possamos estar todos apresentáveis dignamente diante de Deus. Aí sim, na purificação, podemos ver o Senhor. Seguir a paz e a santificação, a purificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É o onde agora, nesta palavra, cada um deve analisar a sua própria vida e ver no que precisa perdoar, no que precisa estar ajudando o próximo, para que nada fique apegado a ele e o impeça de ter comunhão, parte com o Senhor nosso Deus. São coisas que colocamos em prática. E isso aqui pode ser estendido grandemente conforme a experiência e a situação de cada um de nós diante do nosso irmão. Qualquer ira, qualquer palavra torpe, qualquer outras coisas deve ser tirada de entre nós e devemos amar, conforme diz a palavra, entranhavelmente, das profundezas das nossas entranhas, cada um ao seu irmão. É a palavra dizendo. E Jesus assim o fez. Não teve como situação dele ser o Senhor, o Todo-Poderoso, o Mestre, de não se descer ao ponto até isto, de lavar os pés, entre aspas, de cada um dos seus discípulos. Na continuação, nós temos Jesus ainda falando, verso 16: na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ninguém é maior do que Jesus. Nenhum de nós, servo, criatura, somos maiores do que o Criador e Senhor, Jesus. Então, se ele em tudo amou e em tudo se humilhou, até mesmo ao ponto da sua vida por cada um, o que nós não deveríamos então estar fazendo pelos nossos irmãos também. Aí vem a palavra de João, na carta de João, que diz: sabemos que passamos da morte para a vida, em que nós podemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Podemos mesmo? Fica a pergunta para cada um de nós. Estamos prontos? Já atingimos este grau de amor fraternal? Mas a palavra coloca: não somos maior que o Senhor. Se ele amou aos seus servos tão indignos a este ponto, e nós, aquele que não é inferior, mas é igual a nós mesmos, irmão. Muito bem, nesse meio de palavras, observe que de vez em quando o Senhor falava da traição e do traidor, como no verso 11, quando disse que vós todos estáis limpos, mas também há a citação que diz: mas nem todos. Aí há uma exceção no final do verso 11, nem todos estáis limpos. E entra de novo no 18 falando da traição. Mas continuemos. Indo agora para o verso 31. A ceia já terminou. O ritual da Páscoa, da Santa Ceia, Jesus já concluiu com poucas palavras. João nem cita esse detalhe. Observe, não cita esse detalhe. Mas os ensinos, as últimas palavras, como que o Senhor se despedindo e entregando tudo que tinha que falar com os discípulos, porque não teria mais tempo. Então Jesus demora
Esta reunião de Santa Ceia deve ter demorado bastante, Jesus falando, ensinando, explicando, do que aqui temos só algumas palavras lembradas para registro. Assim, no capítulo 13, verso 31, diz a palavra: tendo ele, pois, saído, Judas Iscariote tendo saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Pronto. Aí Jesus vai falando coisas mais relativas ao Pai. Tanto que vai descendo a detalhes, com mais clareza. Verso 32. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Palavras que parecem vagas, mas consideremos a intimidade de Jesus com o Pai nessa forma de falar glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Então Jesus está despedindo mesmo. Estou para ir para um lugar para onde vocês agora não podem ir. Não podem. E isto ele já falava antes para os judeus publicamente. Mas Jesus ainda fala em meia palavras nessa direção, colocando: um novo mandamento vos dou, verso 34, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Todo aquele ato, aquela reunião, estava numa auréola de amor, grande amor de Deus sendo ali derramado. Verso 35, verso importante: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como é que está o cristianismo hoje? Todos se amando uns aos outros? Nós vemos que no cristianismo há muita presunção. Cada grupo religioso cristão dizendo que é o certo e que os outros estão errados. Eles são que vão para o céu e os outros não vão de jeito nenhum. Então, esse cristianismo aparente das religiões cristãs está deixando muito a desejar. Não está neste verso aqui de forma nenhuma. Por isso que o mundo está indo de mal a pior. O sal não está salgando, a luz não está clareando, porque em muitos cristãos não está havendo aquilo que é a essência do mundo reconhecer que Deus está em nós, que nós somos de Deus. O que é? Observe bem a palavra: amar uns aos outros. No meio evangélico, no meio pentecostal, é divisão em cima de divisão, uns aos outros se aborrecendo, uns aos outros se traindo. Aí está diante dos nossos olhos, descortinado nos jornais, televisão, no dia a dia, na nossa cidade e nas nossas esquinas. Isto aí, estamos mais do que separados, não estamos nos amando de forma nenhuma. Nesta sequência de palavras, Jesus volta a falar da partida dele. Observe que Jesus fala sempre. Muitas coisas Jesus repetiu várias vezes, mas parece que os discípulos estavam desatentos, ou não era tempo deles compreenderem. Jesus falava, insistia em falar, para quando tudo acontecesse, eles estivessem atentos que o Senhor falou antes. E o Senhor volta a falar desta partida. 36, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por te darei a minha vida. Este é o registro que João fala do momento em que Jesus pega Pedro na sua palavra de fidelidade incondicional para dizer para ele no verso 38, respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo
que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Esta é a passagem na narrativa de João. Outros evangelistas também falam deste momento, mas mostram sempre o Pedro pronto, o Pedro dizendo que de forma nenhuma deixaria o Senhor, por palavras diversas que Jesus tivesse dito. Mas Jesus pega nessas palavras para dizer, não, esta noite, antes do galo cantar. E observe, já estamos na nossa linguagem, na sexta-feira à noite, entrando já nos horários para vir o nascer do sol. Poderia ser quinta à noite, mas já está a noite avançada de quinta para sexta. Lembrando sempre que depois das 6 horas no pôr do sol, para os judeus já era o dia seguinte, sexta-feira. Noutra citação, nós temos Jesus falando da traição de uma forma clara e Pedro dizendo, ainda que todos te neguem, eu não te negarei. E esta palavra se repete, hoje mesmo. Cada um, conforme a sua lembrança, colocou as palavras, mas o fato é esse, que naquela noite, mesma noite, poucas horas à frente, Pedro estaria negando Jesus 3 vezes. Noutra citação, coloco que Jesus chegou a avisá-lo. Pedro, Pedro, Satanás pediu para se andar contigo. E eu orei muito ao Pai para que sua fé não desfaleça. Noutra palavra, Jesus diz, depois de converteres, vai e diz-o a teus irmãos. Tudo nessa situação de Pedro negar a Jesus. Então, faltava a Pedro alguma coisinha ainda para ser o Pedro que dizia ser. Mas, na verdade, vamos ver mais tarde, nos anos seguintes, um Pedro fiel, um Pedro alegre, mesmo nas lutas, dificuldades, aflições e até mesmo morte, pronto por Jesus. A palavra que ele disse naquele momento não pôde cumprir ali, mas depois recebeu graça para ser fiel e de fato cumprir. Seguia Jesus até mesmo a morte. Não temeria coisa alguma, mas ainda não era tempo. E Pedro estava apoiado em si mesmo. Mais à frente ele vai estar cheio da graça do Senhor. Aí é diferente. Aí muitas coisas podemos no Senhor. Mas continuemos, observe que o assunto é longo. É uma riqueza de instruções, de palavras, de expressão de amor, cuidado de Jesus com os seus, naquele momento da última ceia. Assim, entramos no capítulo 14. O que também vai ocorrer no capítulo 15 e 16 é que Jesus continua a ensinar, a consolar, a dar aviso, fazer promessas neste último momento que estava com eles. Assim, João 14, verso 1, é aquela oportunidade, falando da ida dele, e que os discípulos não poderiam ir agora. Jesus vai dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Paremos um pouco. Primeiro verso, credes em Deus, crede também em mim. Aqui, por causa da colocação do verbo, precisamos estar atentos. Jesus está dizendo para os discípulos, vocês verdadeiramente creem em Deus. E Jesus coloca, creiam também em mim. Jesus concordava que eles criam em Deus. Faltava-lhes crer mais em Jesus. Porque alguns dizem que Jesus está fazendo um apelo para eles crerem em Deus e crerem nele. Não, quanto crer em Deus, eles já criam. Por isso o verbo credes em Deus é o presente. E o que o Senhor colocava é que eles crescem também nele, Jesus, o enviado. E fala das moradas na casa do Pai. Há muitas moradas. Se não fosse assim, ele diria, vou preparar-vos lugar.
existe no céu tudo preparado para nós. Pode ser que nós não entendamos isso, como está tudo preparado, mas está tudo preparado. Tanto que na palavra que Jesus disse em Mateus 25 vinde benditos meu Pai e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas se alguém não entende que possa estar preparado, então Jesus colocou: se eu for e vos preparar lugar, verso 3, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Verso 3. Num verso simples está, irmãos, a verdade da vinda de Jesus. Jesus virá nas nuvens do céu para buscar os seus. Ele não estará vindo para um conjunto de atividades diversas que muitos colocam para nós. Não. Quando ele vier, vem para buscar os seus e pronto. Estaremos sempre com ele. Num único verso está tudo declarado. Enquanto que o entendimento e ensino de outros em outra linha teológica fala que o Senhor vem, vai, depois volta, fica, reina, depois e continua um monte de atividades nesse interregno. Não tem isso. Quando Jesus vier, é o fim. Para isso temos a palavra de Paulo em Coríntios capítulo 15. Quando ele vier no último dia, chamada sua vinda, ele vai levar-nos, entregar ao Pai, então é o fim. Estaremos para sempre com o Senhor. Esse verso é simples e direto nesse particular. As outras colocações são muitas ficções, ajuntando palavras de diversos lugares, sem o devido entendimento, e encaixa tudo num intervalo de uma vinda e a outra vinda de Jesus. Não, Jesus só virá mais uma vez e pronto. E é só para buscar os seus. Continuando, nessa oportunidade, alguém diz para Jesus desta forma, no verso 5, Tomé é que diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra por demais conhecida, mas direta também, profunda no seu ensinamento. Com esta palavra a gente aniquila todas as religiões que se dizem ser o caminho para colocar alguém no céu. Acabou. É Jesus, o elo, a reconciliação, a redenção, é o tudo para nós. É também o mediador, que já temos em estudos que vão seguir, o mediador único entre Deus e os homens. Então observe que este verso acaba com essa presunção das instituições religiosas dizer que quem está bem lá vai para o céu. Não. Precisa estar bem é com Jesus. Pelo que seremos uma religião boa, aprovada, uma instituição religiosa recomendável, se nós pusermos tão somente a palavra do Senhor. Nós todos, uns aos outros, se ajudando a chegarmos a Cristo Jesus. Fora disso, o que seríamos? Mais uma instituição jurídica no país chamado Brasil. O caminho, como também a porta, a verdade e a vida, tudo é Jesus. Só Jesus. Então, se a instituição religiosa colocar isso, firmar nisso, como Pedro disse, que outra coisa não quis saber senão de Cristo Jesus crucificado, como também ele disse, como sabe o arquiteto lançou o fundamento, ninguém pode pôr outro, que é Cristo Jesus, pronto. É onde as religiões precisavam ficar um pouco mais cuidadosas. Muitos estão mistificando as instituições religiosas. Ninguém substitui Jesus. Só Ele é o Salvador. Só Ele é a rocha na qual, se estivermos
edificados com edificação que suporta o fogo, disse Paulo. A prova. Estamos firmes para o céu. Continuemos um pouco mais. Estamos em João, capítulo 14. Nesse momento, Jesus falando tão aberto assim, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Se mostrar o Pai, pronto, não precisa mais nada. Observe que Jesus responde, dizendo para ele: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido? O que Jesus está querendo dizer? Quer ver o Pai? Aí segue várias expressões em que Jesus fala com ele: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Verso 10, não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Observam que nós temos essa tendência que nem Filipe. Jesus está aqui, assentado conosco. Agora o Pai deve estar no trono de glória. E o Espírito Santo? Nós colocamos uma divisão em Deus. Falta-nos entendimento. Estamos como Filipe, querendo repartir Deus. E até a colocação de definição de Deus de uma forma aí que coloca Deus bem, vamos dizer assim, agrupado adequadamente em aqui está, aqui está, aqui está, e os três são um. Mas quando se fala assim, se divide Deus. Observe que Jesus não entra nesse assunto de divisão. Eu estou aqui, mas o Pai... Não. Aí seguem palavras que vão correr pelo capítulo 14 e citar-se mais à frente no capítulo 15, de que ele e o Pai são um. Então, somente um. Aí que precisamos estar atentos a esse particular. Olhando Hebreus capítulo 1, verso 2, Jesus é a expressa imagem de Deus, o resplendor da sua glória. Outra expressão. Não vamos deter nesse assunto, porque ele virá ainda alguma outra vez e vamos destacar, mas o importante é isto: eu e o Pai somos um. É muito difícil falar essas coisas quando muitos têm filosoficamente definições, mas observe Isaías falando de Jesus. Ele disse: a virgem conceberá e dará à luz um menino, e o seu nome será Emanuel, que é Deus conosco. Ajuntando com a palavra de João capítulo 1, no princípio é o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, entendamos isso com mais cuidado. Há uma unidade em Jesus e o Pai. Deus e Jesus, Jesus e o Pai. Pelo que depois se vai dizer: grande é este mistério. E nós, com faculdade humana, com a nossa inteligência e nossas palavras, queremos definir Deus, achando que nas nossas palavras estaríamos falando tudo que se possa falar de Deus, esquecendo tudo que se fala de Deus são tão somente as orlas das suas vestes, porque ninguém na verdade viu a Deus, senão na medida que Deus se revelou. Continuemos mais um pouco. Por isso mesmo, Jesus vai falando de algo que é mais importante do que esse aspecto físico de ver. Verso 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. 16: e eu rogarei ao Pai, e lhes dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aí muitos ficam assim: não, mas tá certinho, tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo, está aqui. Muito bem. Jesus estava se repartindo outra vez? De forma nenhuma. Tanto que ele diz
que voltava para o Pai, mas enviaria o Consolador, mas diz ao mesmo tempo que o Consolador já está com eles e continuará com eles, e diz ainda no verso 18 que ele não os deixaria órfãos, estaria com eles, ou voltaria para eles. Observe esse aspecto, porque o Jesus carne, o Deus Verbo encarnado estava ali, mas não poderia mais ficar ali, teria que ir, e indo, voltaria, não mais como carne, mas como de fato é Espírito. Por isso que Paulo chega a dizer, ainda que tenhamos conhecido Cristo Jesus segundo a carne, agora já não o conhecemos assim, porque também se diz que Jesus é Espírito, e o Espírito de Cristo é o Espírito de profecia. Então observem esse aspecto todo, para entendermos essa unidade que há em Deus, ainda que a nossa mente parece estar sempre repartida para quem clamar. Mas nós mesmos observemos a nós mesmos, vigiemos a nós mesmos. Nós começamos a orar para o Pai, daqui a pouco nós estamos falando no nome de Jesus, daqui a pouco voltamos para o Pai, estamos falando no Espírito Santo, nós estamos fazendo uma salada. Para quem nós estamos falando, no final de contas, na nossa oração? Nós mesmos não estamos entendendo. Estamos como crianças, confundindo todas as palavras ao dirigir a Deus. Para mostrar, digo isso, que ainda somos crianças nesses conhecimentos, na precisão de entendimento disto. Vamos em frente mais um pouco. 27, Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Só esse verso. A paz de Jesus é diferente. É com Ele e é no Espírito. É no interior de nós mesmos. Não é a paz do mundo, fictícia, de sossego. Não. A paz de Deus é união, sintonia com Ele. Esta é a paz que Jesus nos dá. Verso seguinte, 30, mais à frente. Jesus volta a dizer, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e não tem nada em mim. Jesus está falando. Mais umas pouquíssimas horas, ou não sei se minutos, não sei que horário era esse já. Pronto, estaria já atuando o príncipe deste mundo. Era o momento das trevas. João capítulo 15. Os ensinos continuam. Muitos deles já temos estudado, conversado, estamos colocando quanta riqueza de amor Deus fez ali transbordar nesta última ceia, que Mateus, que Marcos, que Lucas não escreveram. Mas a profundidade dessas palavras João captou e deixou para nós aqui nesse registro. Outros preocuparam com o ritual, preocuparam com algumas coisas, mas João só naquilo que Jesus falou, como que deixando as últimas palavras para os seus. Assim, capítulo 15, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Olha aí essa comunhão, estar nele. Se vós estiverdes em mim, no outro lugar Jesus diz, e as minhas palavras estiverem em vós, aí segue. Lembrando de Efésios capítulo 4, esta situação que ali coloca falando do Pai, o Pai que é sobre todos, é por todos e está em todos, mas também Jesus, igual forma.
é sobre todos, é a favor de todos e está em todos. Aí compara com aquela palavra que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei eu, meu Pai, e faremos nele morada. Muito bem. Continuemos. Observem que é impossível termos alguma coisa boa por nós mesmos. Só podemos ter alguma coisa boa se estivermos em Jesus e Ele em nós. Ou, usando o exemplo da videira, o galho, sim, está preso, ligado ao tronco e pode dar fruto, tem vida, mas porque a seiva passa por toda a árvore, pelo tronco, pelos galhos maiores e chega aos galhos menores, atingindo até a extremidade das folhas. Assim também é Jesus com a igreja, ou com cada um de nós em particular. Se a seiva, se o Espírito do Senhor está tendo liberdade em nós para fluir, Ele está em nós e podemos produzir frutos. Ninguém é alguma coisa de si mesmo. O que é que alguém possa ter que primeiramente não tenha recebido? Essa comunhão, mas é muito grande, para mostrar como é que Deus age em nós, como que Ele quer agir. E muitos acham que são livres para fazer. Às vezes colocam até a situação de que onde eles vão, Jesus vai também. Não, está errado. Na verdade, ele tem que estar onde? Na verdade, Jesus o levou. E muita gente fala: eu vou que Jesus vai comigo. Opa, já está alguma coisa errada. Na verdade, tem que partir do Senhor o querer e o efetuar. Aí sim, o Senhor estará ali. Muito bem, continuando. Jesus vai falar no verso 13 de João capítulo 15, ainda em continuação ao amor. Ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Quanta consideração aqui, quanta verdade prática que nós devemos estar considerando aqui. Muita gente quer ser amigo de Jesus, quer agradar a Jesus, fazendo coisas que imagina, que escolheu fazer. Até mesmo na pregação do Evangelho. Mas quando na verdade é amigo do Senhor, se fizer aquilo que o Senhor mandou. E muitos às vezes não ouvem esse particular, querem fazer e acham que estão aprovados por fazer alguma coisa, enquanto na verdade tem que saber o que é que o Senhor quer que ele faça. Fazendo isso é quanto basta, é onde o fardo é leve e o seu jugo é suave. E muitas vezes nós carregamos a nós mesmos de realizações, compromissos, tarefas, achando que com isso vamos agradar ao Senhor. Agradaremos se fizermos aquilo que Ele manda, precisamente. Possa ser pouca coisa ou muita coisa, mas é o que Ele colocar para nós. Se eu fizer tudo que se possa imaginar e não fizer uma única coisa que seja aquela que o Senhor mandou, sou o servo inútil, negligente, infiel. Mas fiz muito, em teu nome fizemos, poder-se-ia dizer. E Jesus vai responder: não vos conheço, por causa dessa realidade. E muitos presumem de servir a Deus por muito fazer, de muito realizar. Não é assim. Continuando. O verso 16: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Observe esse particular, Ele é que nos escolhe, não é nós que
tivemos a sabedoria, o entendimento e a virtude de vir para Jesus. Não. Ele primeiramente nos trouxe a Ele mesmo. Muito bem. Aqui queria colocar uma coisa. Tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. No outro lugar, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, vos será feito. Irmãos, aqui há algo que carece de entendimento. Muita gente usa essa expressão e faz sempre oração, não deixando de proclamar em alguma parte da oração no final, em nome de Jesus, achando que falando em nome de Jesus, pronto, aquilo já está sacramentado, mistificado, autorizado, carimbado, aprovado nos céus. Não é. Não é por eu clamar em nome de Jesus, clamar em nome de Jesus, é que aquilo será aceito diante do Pai e será concedido. Não. Precisamos ter cuidado. Não é palavra mágica, em nome de Jesus. Aí aparece, acontece. Não. A gente usa isso na oração, mas precisamos ter o verdadeiro entendimento. O nosso pedir ao Pai será concedido se houver primeiramente aquela comunhão, de tal forma que vamos pedir a Deus em nome de Jesus, tira a palavra em nome de Jesus, mas segundo o que Jesus pediria se estivesse em nosso lugar. Mas como Ele está em nós, tendo nós com Ele comunhão, o que pedimos, na verdade, deve ser aquilo que Ele mesmo está pedindo, e o Pai vai conceder. Aí vem Tiago, capítulo 4, diz: pedis e não recebeis. Pode falar em nome de Jesus 500 vezes, porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites, e vai por aí afora. Quero isso, Senhor. Quero isso. Em nome de Jesus, fala muitas vezes. Se for para gastar em deleites, se não for aquilo que na verdade Jesus esteja dizendo em nós, que é a nossa real necessidade, não vai ser concedido. Porque nós vamos estar clamando a Deus o Pai, dizendo: Pai, em nome de Jesus te peço isto. E Jesus lá com o Pai do lado do Pai: eu não. É só Ele que está pedindo. Ele está usando meu nome, Pai. Perdoe essa forma de dizer. Mas aquilo que pedimos tem que ser, na verdade, aquilo que Jesus em nós, e nós concordando com Ele. Dois concordarem na terra será feito. Mas os dois mais importantes que precisam concordar na terra para no céu ser aceito é cada um de nós e o próprio Jesus, que em nós habita. Senão, está manco esse pedido. A palavra aclamada em nome de Jesus não será suficiente para Deus atender. Continuando um pouco mais. Outra vez, verso 17, isto vos mando, que ameis uns aos outros. 18, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Irmãos, é mais do que natural, consequente, é imediato, é ação e reação. O mundo não nos aceitar, o mundo nos aborrecer e também nós aborrecemos o mundo. Mas se nós amarmos o mundo, ai de nós, no sentido de cobiçar, gostar das coisas deste mundo, errado. Ou como Jesus disse: ai de vós quando o mundo vos bendizer, quando o mundo nos receber. Ai de nós, mostrando que nós temos a mesma atuação, o mesmo espírito do mundo. Mas se somos do Senhor, aborrecemos o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Aí é onde nós precisamos vigiar. Como é que nós estamos aí com o mundo? A vida está boa? Em que sentido? Com o mundo? Ou está bom viver porque Jesus está nos conduzindo? Se for porque estamos bem,
Ai, será que é aquela palavra? Aqueles que vivem regalado esplendidamente? Então precisamos ter um cuidado, que é natural, porque o espírito que está no mundo não é de Deus. Se em nós está o espírito de Deus, já tem que haver choque, tem que haver contrariedade. Avancemos mais. Jesus volta a dizer no verso 20: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Aí continua. 22. Se eu não viera ao juízo sobre o mundo, nem lhes houvera falado, não teria o pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Por que Jesus fala assim? Porque ele já veio, esteve entre nós e fez obras quais nenhum outro homem fez. E deixou ensinos qual nenhum outro homem deixou. E depois a morte e a ressurreição. Ainda os prodígios que se proclama e que se executa em seu nome. Muito bem. E Jesus no verso 24 diz: se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. É numa oportunidade dessa que Jesus vai falar também do juízo que está sobre o mundo. Isso veremos mais à frente na sequência. Capítulo 16. João capítulo 16. Observe que João, descrevendo o momento da reunião da ceia, ele está fazendo registros que nós colocamos no capítulo 13, 14, 15, 16 agora e depois ainda o 17. Esta é a característica do evangelista João, falar muita coisa que Jesus confidenciou aos seus, em especial nesta última ceia. Capítulo 16, verso 7. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo, e do pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Observe outra vez essa particularidade. O Consolador vindo a nós, vai enviá-lo como outro? Mas na verdade é ele mesmo em nós, mas não mais o Jesus em carne, mas em espírito conosco. Por quê? É importante que ele vá, porque vindo o Espírito habitará em nós e nos dará aquilo que é próprio de Jesus, os dons, a própria natureza de Cristo Jesus. É onde se identifica a filiação com Deus. Aqui vão muitos detalhes desta comunhão, irmãos. Que Deus nos dê graça para entendermos isso mais. Continuando mais um pouco, capítulo 16, verso 20, 21, 22, mais uma vez Jesus fala da sua ida, sua partida, fala dos discípulos que estarão em tristeza. O mundo vai estar alegre e os discípulos em tristeza. Mas Jesus fala que tal qual a mulher grávida, ao chegar a sua hora, se entristece por causa das dores, mais uma vez, vindo aquilo que se esperava, ou vindo à luz aquilo que se aguardava, aí sim haverá alegria. Então Jesus diz que de igual forma também, verso 22, assim também vós, ora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Observe que se ali ele falou há pouco que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, aqui ele volta a dizer que voltará outra vez e será visto, e o coração deles se alegrará. Ainda no capítulo 16, verso 32, o destaque que faço:
Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. E termina o verso 33 dizendo: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus antecipa a eles dizendo que haveria um momento em que todos se dispersariam. Jesus não estaria só, mas observe que Jesus diz no verso 33 que falava isto antes, sabendo que, quando acontecesse, tivesse ânimo nele. Esta colocação, irmãos, está também em Zacarias, capítulo 13, verso 7, profetizado ao se dizer: será ferido o pastor e as ovelhas se dispersarão. Estava isto previsto. Mas lá em Zacarias diz que, entretanto, o Senhor estenderia a sua mão para os pequenos. Muitos, com a morte de Jesus, como que se afastaram e sumiram. Mas, entretanto, os que foram colocados como pequenos, a esse o Senhor de novo recolheu. Assim vemos os discípulos de novo com ele, ainda que em pequeno número, mas eram os pequenos dentre tantos que antes o acompanhavam, formando uma multidão. Capítulo 17, entramos agora. A palavra vai falar daquela última oração de Jesus por todos os seus discípulos, e nisso nos incluindo também. Primeiro Jesus fala, verso 1, Jesus falou estas coisas, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheço a ti só, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Outra vez, vida eterna é por Jesus, não é pela religião. Continua: glorifiquei-te na terra, verso 4, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Volta à situação anterior. Continua o capítulo 17, verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que no mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Aí está claro, outra vez, de uma forma declarada, da unidade de Jesus e o Pai. Observe bem isto, para que sejam um, assim como nós. Nós somos como? Um. 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os no teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Continua Jesus ainda falando, verso 14, dei-lhe a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Quanta coisa Jesus está falando na mesma hora, no mesmo tempo. Quantas informações, quantos ensinos, quantas consolações, quantas previsões do que viria à frente. Verso 20, capítulo 17. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Aqui está.
como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui nós temos a beleza do propósito de Deus, que não é só nele, deve ser em nós e depois nós com ele. Unidade. Se formos contar quantos estão aqui, diríamos, temos tantos, e expressamos um número diferente de um. Mas Deus quer olhar para nós todos aqui reunidos e dizer, um comigo, ou todos são apenas um. Aí vem o modelo do corpo. O corpo é um, mas tem muitos membros. Tendo muitos membros, entretanto, o corpo é um. Porque ninguém é de si mesmo. Todos trabalham pela unidade do todo. Observem, se isso se desse em nós, todos nós trabalhássemos para sermos um. Todos trabalhando no sentido do outro. E não para nós mesmos. Aí se evidenciaria que nos amamos, somos um. Aí sim, seríamos um com o Senhor Jesus, assim como ele é um com o Pai. Observe que isso vai acontecer, mas vai estar no céu todos aqueles que, na verdade, não serão um outro à parte de Deus, mas serão um com o próprio Deus. É onde a gente vai procurar alguém em algum lugar, não somos todos um só. Aí teremos Arcanjo Miguel, Anjo Gabriel, todos os que já passaram dessa existência, o próprio Deus, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo, se alguém quer separar, mas no caso lá no céu não vai ter 1, 2, 3, seremos um. Esta é a realidade. Não existe no céu esta situação de nós nos individualizarmos, nos destacarmos em separado. É impossível vivermos senão sendo parte do próprio Deus. Por isso que tem a unidade do corpo, do qual Jesus é a cabeça. Separa a cabeça do corpo, certamente o corpo morre. Ainda que espiritualmente falando, Jesus permanece vivo, cabeça. Mas nós somos mortos. Então não há, nunca, a individualidade nos céus. É unidade com Deus. Chegamos a entender isso? Aí continua a palavra. Nós temos lido a partir do verso 20, no verso 22 a 24, a expressão é a mesma. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu enviaste a mim e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Observe bem, unidade. Nós falamos tanto do Salmo 133, ao quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, mas falta trocar um pouquinho essa palavra aí. Ao quão bom e suave é que todos sejam um. Aí completa o sentido revelado aqui em João, nesses capítulos todos. E termina essa parte de João capítulo 17 ao dizer, Pai, verso 24, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. O ato seguinte, nós vamos prosseguir depois. Jesus cantou o hino com eles e saíram daquela reunião e foram para o Monte das Oliveiras, para um horto, um bosque, um jardim que se chamava Getsemane. Ali vai ter a sequência desses momentos. Nós vamos interromper agora para darmos prosseguimento na próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora.
faz prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.